Tarde. Olá, Cris Panvec. Ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes. Um dia quente, um dia importante. Sexto dia dessa guerra, infelizmente, né, Cris? Que tem impactos na economia e na política do mundo inteiro, inclusive no Brasil. E a gente vai falar sobre isso hoje. Exatamente, Olana, porque a gente continua observando toda a movimentação lá na Ucrânia. A gente tem todo o acompanhamento do mega comboio, né, montado pela Rússia, em extensão aí de mais de 60 quilômetros de tanques e equipamentos russos apontados para Kiev, com ameaças do governo russo de ataque nas próximas horas a prédios que tratam ali da questão da segurança nacional, com pedidos para que os civis deixem a região. Lembrando que hoje já tivemos ataques fortes, né, das tropas russas contra prédios públicos também na Ucrânia e também uma torre de TV em Kiev. Toda essa movimentação enquanto a gente aguarda o próximo passo, que seria a próxima reunião envolvendo aí representantes dos dois governos, que deve acontecer amanhã. Exatamente, Cris. O que aconteceu hoje é que os russos avisaram que atacariam Kiev e deram um prazo para que as pessoas pudessem deixar a cidade, os civis, para que eles não fossem atingidos por esse ataque. E a imagem é emblemática, uma fila de 60 quilômetros de tanques com imagens de satélite que a gente pode perceber que eles estão chegando, estão se aproximando da região central da cidade. Eu dei uma olhada no mapa, Kiev fica próximo da fronteira norte ali da Ucrânia, com a Bielorrússia, e a estrada que passou pela cidade da usina nuclear De Chernobyl, né? de Chernobyl, e esses tanques enfileirados próximos que estão chegando próximo ao aeroporto, ainda um pouco distante da área do centro, onde fica a praça, onde fica o prédio onde está o presidente, mas ainda assim é uma imagem muito assustadora, que veio com um alerta, e menos de 2 horas depois, esse míssil sendo lançado em uma torre de TV, que é um sinal claro de ataque às tentativas de comunicação entre a Kiev e outros países, os pedidos de ajuda, tentando silenciar os pedidos de ajuda que estão sendo feitos pelo presidente Zelensky, que se recusa a deixar a capital Kiev, que pede ajuda, que fala, faz um apelo à União Europeia, emocionado, foi aplaudido por mais de 1 minuto ali, pedindo não só a entrada na União Europeia, mas também ajuda à Ucrânia. É um momento dramático que a gente está vivendo, que o mundo está enfrentando nesse momento, Cris, com 600 mil pessoas já deixaram, mais de 100 mil pessoas deixando a Ucrânia todos os dias desde o começo dessa guerra. Já são 660 mil pessoas, refugiados, que deixaram suas casas, abandonaram tudo, às vezes com a roupa do corpo, e foram embora fugindo dessa guerra, dessa violência, desse ataque. Então, a situação de momento é uma tentativa de nova reunião entre as delegações da Ucrânia e da Rússia, agendada previamente para amanhã, mas Zelensky recua mais uma vez, dizendo que só vai mandar a sua delegação para negociar esse cessar-fogo na reunião de amanhã, caso a Rússia pare os bombardeios. E esse não é o movimento que está sendo feito pelos russos, né? O exército se aproximando da capital Kiev, Kharkiv, que fica mais ao leste do país, que é a segunda maior cidade do país, já sofreu bombardeios muito expressivos. A gente teve, inclusive, Ian Boechat, nosso repórter enviado especial, saindo de Kiev, porque a situação está cada vez mais tensa e mais complicada, com a expectativa de um ataque, infelizmente, mais intenso por parte das tropas russas na capital da Ucrânia. Esse é o cenário de momento, e a expectativa pelo próximo passo da negociação, que seria essa reunião agendada para amanhã, mas Zelensky dando um passo atrás, aguardando um cessar-fogo por parte da Rússia para abrir uma negociação oficialmente. Também um movimento bastante importante que a gente tem que acompanhar de perto, Cris. Vamos ouvir o que disse o Zelensky hoje nessa transmissão que foi feita, né, ao Parlamento Europeu. A União Europeia será mais forte conosco, sem dúvida. E sem vocês, a Ucrânia ficará sozinha. Nós comprovamos a nossa força, nós provamos que, no mínimo, nós somos como vocês.
Então provem que estão conosco. Provem que não nos deixarão. O Volodymyr Zelensky, que foi aplaudido, né? Muitas palmas para ele depois das palavras proferidas ali no Parlamento Europeu, que aprovou, por uma ampla maioria, uma resolução instando os Estados-membros da União Europeia a trabalhar para conceder à Ucrânia o status de candidato ao bloco. Foi um pedido, inclusive, do Volodymyr Zelensky de entrada imediata da Ucrânia na União Europeia. E aí tem esse primeiro movimento nesta terça-feira, né? Um simbolismo muito grande, esse aplauso, praticamente 1 minuto de aplauso incessante, a Europa aplaudindo a força de resistência da Ucrânia e acolhendo. De maneira prática, além das sanções econômicas que foram impostas à Rússia até que ela interrompa esses ataques, a Ucrânia está recebendo ajuda humanitária, que por parte da ONU foi a ajuda de 1,7 bilhão de reais e mais de 1 bilhão de reais assim, sendo injetados imediatamente para tentar ajudar as pessoas que estão dentro das fronteiras da Ucrânia a permanecerem por lá. Cerca de 6 milhões de pessoas devem receber essa ajuda imediatamente com recursos para que elas consigam permanecer na Ucrânia sem ter que fugir do país, como a gente tem visto na fronteira com a Polônia, né, Cris? As imagens são impressionantes. Desses mais de 660 mil refugiados que essa guerra já produziu em 6 dias, impressionantes, 6 dias, mais de 600 mil refugiados, a maioria cruzou a fronteira com a Polônia para tentar sobreviver a essa violência, a esse momento de guerra impressionante. Também uma coisa que chamou muito a atenção foi o momento em que Zelensky falava para o Parlamento Europeu e que o tradutor em inglês se emociona e quase não consegue concluir o trabalho dele com a voz, assim, com dificuldade de falar mesmo, porque é um momento de muita tensão. Prédios residenciais em Kiev, um prédio residencial foi atingido em Kiev. Há relatos de mortos, muitos civis mortos em Kharkiv também. Então, socorro, o que a gente escuta na voz de Zelensky é um pedido de socorro, mas com força, com coragem para enfrentar esse momento. Por isso, acho que foi aplaudido, recebeu essas honras do Parlamento Europeu, mas ao mesmo tempo a gente viu que no momento em que o representante russo tenta falar, ele teve que enfrentar o protesto. Ali naquela cena do Parlamento Europeu, vários países se retiraram para não ouvir a tentativa dos russos de justificar esses ataques que estão sendo feitos na Ucrânia, Cris. Foi o Sergei Lavrov, ele participou de uma audiência na ONU, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, e assim que ele começou a falar, hoje na sede da ONU em Genebra, né? Foi uma audiência em Genebra, não é a audiência não é a que mesma ocorre, não é a que o Assembleia Geral Zelensky da falou. ONU lá em Nova York, também não é a do Parlamento Europeu, são diversos organismos aí trabalhando paralelamente. Aliás, esse boicote que foi aplicado ao Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, o Jamil Chad estava lá na sede da ONU em Genebra e tem um relato aqui pra gente. O que aconteceu naquele momento, hoje pela manhã? Um ato extremamente raro aqui na ONU, quando, obviamente, um dos chanceleres, o chanceler de uma das potências nucleares, acima de tudo, do país envolvido, é simplesmente alvo de um boicote e os países simplesmente deixam a sala, deixam ele falando sozinho, que é basicamente isso que aconteceu. Foram principalmente os países europeus que fizeram esse boicote, o Lavrov dizendo que ele aceitaria negociar, mas, obviamente, repleto de condições, dizendo que os americanos precisam retirar da Europa as armas nucleares, também exigindo questões muito pontuais no que se refere à própria Ucrânia e, claro, deixando muito evidente ainda um tom bastante, eu diria, duro em relação ao Ocidente, chamando o Ocidente de arrogante e de obsessivo no que se refere às sanções. Eu te digo que estou aqui há 22 anos, nunca tinha visto um clima tão ruim nos canais diplomáticos, no diálogo diplomático, porque justamente esse é um momento bastante importante e justamente quando mais se necessita da diplomacia, no fundo, para evitar a guerra.
segundo a embaixada da Alemanha, a missão da Alemanha, foram 140 diplomatas que deixaram a sala, mas o governo brasileiro não aderiu ao boicote. O Brasil ficou na sala, o Brasil permaneceu para escutar Sergei Lavrov, outros países também, poucos, mas ficaram. Uma parte substancial da sala ficou vazia.